Bom, senhores, boa noite. Boa noite. A gente vai começar aqui com a nossa segunda aula de equações diferenciais, certo? A aula de hoje é basicamente só os tipos de equações diferenciais que nós temos. Resolver, a gente vai deixar esses tipos assim em resolução, vai deixar para depois. Por enquanto é só para a gente reconhecer, porque cada tipo de equação diferencial requer uma maneira de solução diferente. Então a gente tem que aprender a reconhecer as equações diferenciais, ok? Então, tem vários tipos de classificações, né? Vocês estão vendo aqui, ordinária, parcial, linear e não linear, tá bom? Então assim, a ordinária, a definição daqui, é bem informal do que tem nos livros, mas assim, é para deixar o mais simples possível para vocês. Ela é classificada através da ordem das derivadas presentes na equação, né? Quando vocês fizeram o cálculo instrumental, vocês viram que tem derivada de primeira ordem, derivada de segunda ordem. Ou simplesmente os professores diziam derivada primeira, derivada segunda, derivada terceira, né? No cálculo vetorial também vocês veem isso. Aqui do mesmo jeito, se nós temos uma equação diferencial, a gente viu na aula passada, uma equação diferencial é uma equação, tem igualdade, tem incógnita e nessas incógnitas eu tenho uma derivada, né? Então por isso se chama equação diferencial. Então, se eu tenho uma derivada primeira, a gente chama equação diferencial ordinária de primeira ordem, né? Nesse outro exemplo, eu tenho uma derivada de segunda ordem, né? Então eu vou chamar isso aqui de quê? Equação diferencial ordinária de segunda ordem. Se eu tiver uma derivada de terceira ordem, equação diferencial ordinária de terceira ordem e assim sucessivamente. A partir do momento que vai aumentando a ordem, automaticamente vai aumentando a dificuldade de encontrar as soluções, certo? Então a gente vai começar o semestre com as de primeira ordem, lá para o final do semestre, meio para o fim, a gente vai pegar as de segunda ordem. E depois, ordem N, né? Aqui aparecer, a gente vai aprender a resolver. Ok? Tem as equações diferenciais parciais, né? Parciais. Por que ela é parcial? Porque ela apresenta derivados parciais. Vocês aprenderam no cálculo 2 e no cálculo 3 a calcular derivados parciais, né? Você deriva uma função a variáveis diferentes, por exemplo, dy, dx, dy, dv, dv, dy, vocês faziam muito isso. Então tá aqui o exemplo, du dx mais dy, dv. A grande característica é que tem que ter duas ou mais variáveis. Se for uma variável só que você estiver derivando, eu acho que ela vai se encaixar na ordinária. Então tem que ter mais variáveis. Aqui eu tenho 4, ó, ux, yv. Aqui eu tenho 3, ux, uy, certo? Tranquilo, pessoal? Então aqui, a linear, ela é um pouquinho mais chata da gente trabalhar. Ela é uma equação diferencial ordinária, certo? Só que, olha o tipo dela. Ela parece com um polinômio. Ela parece com aquele polinômio que a gente via lá no ensino médio, certo? Uma função de x vezes uma derivada de ordem n. Aí a ordem vem decrescendo, que é a ordem n menos 1, ordem n menos 2, n menos 3, até chegar na última derivada, que é a derivada de ordem 1. Quando chega na derivada de ordem 1, aí pronto. Ok? E tem que ser igual a uma função x. Agora, olha as características. Todas as funções que multiplicam as derivadas tem que ser uma função de x. Se for uma função de outra variável, não vai funcionar. Tem que ser a mesma função que está aqui embaixo. Se eu estou derivando em relação a x, quem está multiplicando é uma função de x. Estou derivando em função de x, então quem vai estar multiplicando aqui é em função de x. Olha o exemplo aqui, ó. Nós temos um exemplo. X vezes dy dx mais y igual a 0. Eu estou derivando em função de x? Pô, então qual é a função que está multiplicando aqui? X. Tranquilo, né? Pronto. Essa daqui, ó. Quando eu coloco esse y duas linhas, significa derivada de segunda ordem. Show de bola. Então ela é ordinária, só que aqui, ó, eu tenho funções de x multiplicando. São funções constantes, mas não deixam de ser funções de x. Aqui nós temos uma mais elaborada. Essa aqui é uma derivada de que ordem, pessoal? Terceira ordem. Tranquilo.